Bom, meu nome é Valdina Oliveira Pinto. Agora, me conhecem como Macota Valdina, que na verdade deveria ser Macota Zimeuanga, porque esse Macota é um título religioso e está ligado ao meu nome africano que eu adquiri com a minha iniciação religiosa no Candomblé. Mas já me conhecia como Valdina, ficou Macota para lá, agora é Macota Valdina. E como foi, então, o nascimento de Macota Valdina? Não, de Valdina, na De verdade, Valdina. né? Que Macota vem só depois, não é? De Neném, que é o meu apelido. Os mais próximos e o povo mais antigo me chamam de Neném, né? Os mais íntimos. Eu nasci no dia 15 de outubro de 1943, no lugar onde hoje é o bairro do Engenho Velho da Federação. Quando eu nasci, aquilo ali era muito diferente. Era uma área rural. Tinha muitas hortas, algumas cocheiras, casas bem, né, uma aqui, outra ali, outra acolá. Não tinha casa de laje, como tem hoje, de 2 andares. Muitas casas cobertas de zinco, telha de zinco, luz, iluminação. Não tinha na rua, tinha muito mato. E foi assim, isso na década de 40. Como se chamava aquela região? Eu não sei se já chamavam do Engenho Velho, mas eu lembro que as pessoas povoavam o Bogum por causa do terreiro do Bogum, que tem no fim de linha do Engenho Velho. E a rua passava carroça. Era aquela trilha de carroça, onde é hoje a Cardeal da Silva. Era chamado de Mata Maroto. Isso por causa dos marotos, né, que deveriam ser mortos ali. Tinha, onde é católica hoje, também tinha uma grande roça, isso na minha infância, que a gente chamava da Roça dos Padres. Depois, acho que quando foi desativado o seminário de Santa Teresa, lá passou a ser seminário e depois a Universidade Católica. E era assim, tinha Vasco da Gama, a Vasco da Gama com o que estão cobrindo hoje, que é esgoto, né? Ali era rio, já comi pitu e peixe, quando era rio, dali. Né? Que esse ia pescar e hoje é esgoto e está sendo coberto. Ali na Cardeal era a Cardeal da Silva, era Mata Maroto, e lá para o fim da Católica, indo na direção do Rio Vermelho, até um pouco mais perto de uma entrada, que ali era que chamava São Gonçalo, onde vai para a Medalha Milagrosa, é chamado de Padre da Marca. E a gente tinha muito, gente que morava naquele lugarejo, onde hoje é o Engenho Velho, a gente tinha muita ligação com o Rio Vermelho, né? Por causa das festas do Rio Vermelho, a praia do Rio Vermelho. E eu estudei no Rio Vermelho, né? Aonde? Na escola Euríclides de Matos. Mas isso foi depois, né?
Porque minhas primeiras letras mesmo foram, eu me alfabetizei lá na comunidade. Que naquele tempo era difícil, 40, 50, era difícil a gente ir para a escola pública. A gente estudava com as mestras, as pessoas que sabiam ler, aí ensinavam, né? Como tem as bancas hoje, né? Mas ali ensinava mesmo, não era banca, era para ensinar as 4 operações, era para aprender, né, a tabuada. Hoje eu digo, hoje é tão fácil, porque se pega a maquininha, né? E a gente teve que decorar tudo. Somar, diminuir, multiplicar e dividir. Tudo aqui na cuca, na tabuada. E quanto a isso, deixa eu abrir um parênteses e falar. É interessante que às vezes quando eu vou fazer compra, e eu dou já o trocado, né, para facilitar. Você sabe que às vezes embaraça a menina do caixa que está ali, porque eu faço minha conta e já sei quanto é, aí facilito. Ela fica assim, e eu digo, tá certo, minha filha, você vai ter que me dar tanto. Mas ela, lógico, não vai confiar em mim, né? E como é que a senhora sabe? Aqui, ó, na cabeça, né? Então era assim, a gente já estudava com as mestras. Eu fui para a escola pública, que naquele tempo também chamava escola do governo. Chamava escola pública. Vai para a escola estudar na escola do governo. Em 52. 52. Não foi? 2, 3, 4, 5, foi. 52. Que aí eu fiz um teste e eu já ingressei na 2ª série. E aí fiz até a 5ª série primária, porque naquela época a gente fazia admissão ao ginásio. Tinha as 5 séries primárias, 4 de ginásio, e aí depois você ia fazer ou o curso pedagógico, né, para ser professor hoje de 1º grau, né, professor primário, ou científico ou clássico, né, depois do ginásio. Para aí, quem tinha condições, ingressar na universidade, depois disso. E eu fui para Euríclides de Matos, mas não funcionando onde funciona hoje no Rio Vermelho. Funcionava onde tem uma quadra de esportes, próximo à praia onde tem o presente. Tinha um prédio antigo, um pouco em ruínas. Embaixo era o mar. E era a escola Euríclides de Matos. E eu tenho muito boas lembranças do curso primário, da escola do governo naquela época. Ainda essa semana, esse final de semana, eu estava comentando, a gente lembrando, e estava comentando sobre isso, como era o curso primário da gente. Eu tive aula de canto orfeônico, eu tive aula de desenho. O professor ainda tinha o professor da classe e tinha a professora da classe. E tinha as professoras que iam dar essas aulas. Aula de desenho, aula de canto orfeônico, aula de trabalhos manuais. E uma vez por semana a gente tinha uma hora na biblioteca, né? Com a bibliotecária. Lá a gente tinha aquela hora de estudo. A gente podia pegar também livro, levar para casa para ler. Às vezes tinham algumas ações da bibliotecária com a
professora de canto orfeônico, nessa época agora, mês de junho, né, para fazer aqueles autos de São João, aquelas comédias, como a gente falava. Era São João, né, durante o festejo junino, nessa época, na época da primavera e no final do ano, né? Aquelas comédias mais baseadas nos bailes pastoris. Mas eu tenho muito boa lembrança daquela época. Lembra do nome de professores daquela época? Lembro da minha professora que... Quer dizer, eu tive umas 2 professoras, acho que no período de licença dessa professora que eu estudei da 2ª à 5ª série. Professora Anaide Martins Scioli, era o nome dela. Mas eu tive também professora Ivone e professora Maria de Lourdes, um período que ela, não sei, tirou alguma licença por alguma coisa.